Aleluias! O Deus do impossível está conosco. O Deus que não perde batalha está conosco. Falando para nós nesta manhã: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Aleluias! O Deus que servimos nunca perdeu uma batalha. Ele é vencedor invicto. Glória a Deus. O grande diferencial na vida de um crente é quando ele confia em Jesus, quando ele não abre mão das promessas que Deus fez para ele. Glória a Deus. Manhã de jejum e oração, manhã de vitória, manhã de clamarmos ao Todo-Poderoso e dizer para ele: Senhor, muitos confiam em carros, em cavalos, em homens, filho do homem de não há salvação. Muitos confiam em dinheiro e tantas coisas. Porém, eu, Senhor, confio em Ti e não abro mão da minha fé. Não abro mão da minha aliança com Deus. Não abro mão das promessas que Deus tem para minha vida. Igreja do Senhor, vamos colocar a nossa confiança, a nossa fé naquele que nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. O Senhor está conosco. O Emmanuel está conosco em todo tempo, em todo momento. Glória a Deus. Sexta-feira, dia de você ungir a sua casa, dia de você declarar que a tua casa está guardada pelo Senhor, mas não da boca para fora. Posicionamento. Pega a tua casa, unge, betuma com óleo da unção. Se não tiver o óleo, pega essa água ungida, betuma a tua casa, a tua empresa, o carro, unge tudo e declara: território santo, propriedade de Deus, em nome de Jesus. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, em meio à guerra, em meio à batalha, o Senhor nos honra. O Senhor honra a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então vamos clamar: Deus te abençoe. Que a graça de Deus, a unção, a presença de Deus venha impactar a tua vida neste dia, em nome de Jesus. Independente da guerra que você está passando nesse momento, confia em Jesus. Se posiciona em guerra, se posiciona em batalha, porque o Senhor te fará triunfar. Eu creio nisso, eu confio nisso, em nome de Jesus. Vamos clamar, povo de Deus. Falar de oração é uma coisa e orar é outra bem diferente, né? Então nós vamos orar, nós vamos clamar diante do altar de Deus e declarar: o meu Redentor vive. Glória a Deus. Aleluias. Deus é fiel, poderoso. Vamos chamar a irmã Martinha, que está aqui, para orar pela família, orar pelas nossas vidas, orar pelos pedidos de oração. Pega aí os teus pedidos e nós vamos levantar um clamor em nome de Jesus e declarar nesse clamor: só o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. A mulher que ora, o homem que ora, a igreja que ora, ela não fica na expectativa do mundo lhe responder, ou na expectativa que do nada aconteça alguma coisa, ou então ela não fica sem esperança. Mas quando nós temos uma vida de oração, de busca diante de Deus, a nossa expectativa está no alto. Vem de Deus, Maria Ângela. Resposta vem de Deus. Vem de Deus, vem de Deus, Neuza. Vem de Deus, Martinha. Vem de Deus, Jandira. Quando nós clamamos, é Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem abre as portas, é Deus que transforma corações, é Deus quem quebra cadeias, quebra grilhões, é Deus quem opera sinais, milagres e maravilha. Outro não pode fazer, mas Ele faz. Então nós vamos clamar. Pega aí teu material, pega água, pega todo o material que você precisa. Que Deus faça um milagre. Fotografia, peça de roupa, documentos, as contas serem pagas,
contratos para serem assinados, vem e nós vamos clamar. E o Todo-Poderoso nos responderá com milagres, com sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Aleluia. Vou chamar a Martinha. Aleluias. Crendo que Deus é bom. Aleluias. Deus é poderoso, Deus é fiel. Aleluias. Nós temos um Deus que não pede batalha. Martinha, cadê você? Achei. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. E o milagre vai Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, minha querida. Tudo bem? Saudades também. Quanto Tudo tempo. bem? Deus é bom. Vamos Amém. clamar. Nós temos 10 minutos para fazer esse clamor e colocar diante do altar de Deus tudo aquilo que é assolação no meio da família, tudo aquilo que é roubo. Nós temos famílias que estava tudo ok, tudo em paz, tudo em ordem. De repente, Satanás mandou um enviado, uma enviada para tirar a paz do filho, para tirar a paz do neto, e a família realmente transtornada. Mas nós vamos clamar outras e outras situações, porque o foco do diabo é destruir a família. Mas nós vamos clamar. Onde tem uma mulher que ora, um homem que ora, uma família que ora, que dobra o joelho diante de Deus, o diabo não prevalece. Em nome de Jesus. É verdade, pastora Ana. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8 que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, vejo que grande responsabilidade a gente tem quanto à nossa casa. Amém. Né? E muitas vezes a gente entra num ativismo na própria obra de Deus e acabamos assim fazendo aquilo que é o visível e não aquilo que Deus vê no secreto. É verdade. Que é a nossa oração, nosso cuidado, a nossa dedicação. É. E a nossa família depende de nós, então não desista da sua família. É verdade. Ore, busque, jejue, consagre, acredite, creia. Amém. Coloque diante dele, amém? Amém. Vamos orar nessa manhã. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai fiel, Deus de amor, de bondade, de misericórdia. A Ti toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a majestade. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Se a nossa família está de pé, nós devemos tudo ao Senhor, meu Deus. Amém. E em nome de Jesus colocamos cada um dos nossos hoje diante de Ti, crendo, Pai, crendo que nós não estamos aqui pela nossa vontade, Senhor, pela nossa força, é pelo Teu cuidado, é pela Tua misericórdia, é pela Tua bondade, é pela Tua força, Senhor. E nós queremos colocar, Pai, cada um da nossa casa, cada um dos nossos amados, Senhor, diante do Senhor, Pai. Consagramos, Senhor, cada vida. Consagramos, Senhor, aqueles por quem temos buscado, Pai, e cremos, Senhor, na liberação, Pai, do Senhor nesse dia, porque sabemos que basta uma palavra, Senhor. Estamos aqui lutando hoje contra as trevas, contra o poder do mal, Senhor, que quer arrebatar a nossa família, Jesus. Mas nós não desistimos, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor tem grandes milagres para os nossos, Senhor. E que aquele que são seus, o inimigo não vai poder tocar, Pai. Por isso, nesta manhã, nós queremos dizer que nós confiamos. Que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Que o Senhor já deu livramento, Pai. Que o Senhor já curou de vícios, Pai. O Senhor já curou as doenças emocionais. O Senhor já entrou no corpo. O Senhor já colocou o seu sangue precioso na circulação de cada um dos nossos amados, Senhor. O Senhor já trouxe sobre eles a Tua glória, o Teu poder, Senhor. Nós declaramos hoje na nossa família o espírito de ressurreição e vida.
Em Aquilo que nome de estava Jesus morto Cristo. seja ressurreto Em nome hoje. de Jesus. Em Pelo nome de sangue de Jesus, que Jesus. portas de Pelo emprego sangue de sejam Jesus Cristo. abertas Em nesse nome de dia. Jesus. Em Provisão do nome de céu, Jesus. Amém. graça do Amém. Eu Senhor. tomo Em posse. Eu nome de creio. Jesus Em Cristo, nome de Jesus colocamos diante do Cristo. Senhor, Pai, Oh, Deus, sim, esposos, Senhor. Em nome esposas, de Jesus filhos, Cristo. Em netos. nome de Em Jesus nome de Cristo. Jesus, Em está tudo nome de debaixo da Jesus. glória do Sim, Deus Deus. Em nome de Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Em debaixo nome de daquele que Jesus pode Cristo. todas as Amém. coisas. Amém. Nós não Sim, confiamos Deus, em em nome carros, de Senhor. Jesus. Nós não Sim, confiamos sim, em sim, cavalos, Deus. Pai. Sim, Nós Deus. confiamos Sim, no Deus Senhor. Em nome de Todo-Poderoso, Jesus, a tua que já força, no teu estabeleceu, poder. Pai, que Em somos nome de parte do Jesus seu Cristo. reino, Em nome que de somos seus Jesus. soldados. Sim, Nós estamos sim, aqui na Deus. Em batalha, nome de Jesus. na Sim, frente do em nome de exército do Jesus. Senhor, Amém. Pai, para Amém. estabelecer esse Em reino na nome de terra. Jesus E Cristo. Em declaramos que nome o de Senhor é o Jesus dono da Cristo. nossa casa, é o Amém. dono da nossa Amém. família, Amém. que o Senhor Amém. reina, Pai, Amém. Em nome de nesse dia, Jesus em todos Cristo. os dias que Oh, ainda de estivermos aqui, Senhor. É o Senhor que reina. Oh, Que o sangue de amém. Jesus seja Amém. hoje Em passado nome de nos nossos Jesus. Em umbrais, nome de Jesus. através do Em óleo nome de Jesus. santo, através da água ungida, Em Pai. nome de Jesus Que seja Cristo. hoje a marca Amém. sobre a Em nossa nome de casa, Jesus, para sim. que o inimigo Sim. bata Em em nome de retirada e Jesus ele Cristo. Em saiba. nome de Jesus Nessa Cristo. casa há Em uma nome de promessa. Jesus Cristo. Nessa Amém. casa, quem reina Amém. é o Em leão nome da de tribo de Jesus. Judá. E Amém. aqui, Em nome de Jesus Satanás não vai Cristo. Em fazer nome de aquilo que ele Jesus. quer. Em Em nome de nome de Jesus. E Jesus. O sim. Senhor é a Em nossa nome de Jesus proteção, a nossa Cristo. força. Nós Sim. Amém. declaramos Em nome de essa Jesus paz sobre Cristo. os nossos Amém. filhos, os nossos Amém. netos, Em nome de nossos Jesus Cristo. pais, Herança mães, de aqueles Deus. todos a Em quem nome de amamos e Jesus por quem temos Cristo. Sim, orado. Senhor. Oro Sim, nesse Deus. dia, Senhor, Oh, dirigida pelo Espírito Santo, canta especialmente pelo Espírito Oh, de libertação nas famílias. em nome de Libertação, Pai, Jesus. de Sim, dores Deus. Em emocionais. nome de Libertação, Pai, Jesus. de Em nome de pensamentos Jesus Cristo. invertidos que Em quer nome trazer de Jesus. confusão. Sim, Eu Deus. declaro que Em todo nome de espírito de Jesus. confusão sai Por agora da terra, nossa por casa. terra, joga Sai por da nossa terra. O família. Não haverá inimigo da mulher engano. estranha, Que do homem aqueles que não estranho, são para em nome de ficar, que eles Jesus. batem em Em nome de retirada. Jesus, pelo E sangue aqueles de que são Jesus. por Em nós, que nome de eles Jesus fiquem Cristo. nesse Em dia. nome de Em Jesus. nome de Em Jesus, eu nome de nos Jesus declaro Cristo. Sim. cobertas, Amém. invisíveis ao Amém. Em inimigo. nome de Em Jesus nome de Cristo. Jesus, que a nossa Em casa está nome de Jesus selada, Cristo. Sim, guardada, Senhor. Em nome de Jesus. protegida e Amém. declarada do Amém. É reino assim de que nós nos Cristo. Em nome de posicionamos. Jesus Em nome Cristo. de Quero Jesus orar Cristo. especialmente Oh, pela casa da Deus. pastora Oh, Ana, Deus. seus Canta, filhos, alabaxi, sua canta. nora, Sim, sim, seus Deus. netos. Em Oh, nome de Jesus. Jesus, eu declaro que o Amém. propósito do Amém. Em nome de Jesus David, Cristo. do Oh, Joshua, ele será canta, cumprido na alabaceia. vida Em deles, que nome de nada Jesus. Em impedirá. nome de Jesus. Esse Amém. legado não Em será nome de Jesus impedido. Cristo. As Em nome de gerações Jesus futuras da Cristo. pastora Ana Oh, continuarão o ele seu canta, legado. Em alabaceia. nome Em de nome de Jesus, eu Jesus. Em oro por nome de cada Jesus irmã que está aqui, Cristo. irmão, Sim, sim, cada Deus. Em família, nome de Jesus. cada um, Entra Pai, com que teu está aqui socorro, nesse com dia, a que tua tirou esse providência. tempo para Sim, Senhor. consagrar ao Em Senhor, nome de que Jesus seja Cristo. Oh, recompensado Deus com eterno. Em libertação nas nome de suas Jesus. casas, com Em nome de alegria, Jesus. com Sim, paz, Senhor. com Sim, Deus. prosperidade. Em Sim, nome Senhor. de Em nome Jesus de Cristo, Jesus eu Cristo. coloco diante do Senhor Sim, Senhor. cada vida. Nós Em cremos. nome de Nós Jesus, declaramos também confiamos. que o Em pregador nome de Edmilson e a Jesus sua Cristo. casa Oh, está Deus. liberto Sim, de Senhor. todo Sim, mal, de toda curado. Em sentença nome de de falta, Jesus. Em de nome de escassez. Jesus Cristo. Repreendemos o Sim, espírito Deus. de Sim, Senhor. escassez nas Em nome casas. de Em Jesus. nome de Em nome de Jesus. Jesus, por Porque no terra. Senhor Em tudo nome já de está Jesus pronto, Cristo. feito, Amém. completo e Amém. consumado Em nome de pelo Jesus. poder do Em sangue de nome de Jesus Jesus. Cristo. Em Amém. nome de Jesus Amém e Cristo. Em amém. nome de Está Jesus. consumado, Aleluia. pastora Ana. Glória a Deus, está Em nome de consumado. Jesus. Vamos fazer uma oração aqui, consagrando primícias a Deus. Amém. Primícia. Porque eu acredito assim, o culto, quando não tem a ministração de dízimo e de oferta, é manco. Está faltando alguma coisa. Não que Deus precise disso. Não que nós precisamos. Que eu precise disso, do teu dinheiro, da tua oferta. Mas você, nós precisamos entregar nossos dízimos, Amém. nossas ofertas diante do altar de Deus, em nome de Jesus. Pai, e nesta hora nós consagramos, entregamos diante do teu altar aquilo que pertence a Deus. A tua palavra nos Amém. exorta Em para nome sermos fiéis no pouco. No muito o Senhor nos colocará. Se Amém. nós não formos fiéis no pouco,
quando temos pouco, como que nós vamos ficar, ser fiel no muito? Há 2 momentos que Satanás ataca as nossas vidas para não dizimarmos, para não ofertarmos. É quando nós temos pouco e aí vem o adversário soprando na nossa mente, falando que com aquele pouco dava para pagar uma conta de água, dava para comprar um leite, para comprar alguma coisa, mas essa quantidade, esse valor que o inimigo vem soprando é o que é de Deus. E quando nós comemos a semente que Deus nos deu para semear, não pode brotar, não pode multiplicar, não pode frutificar. E quando Deus fala, seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Isso é Deus testando e nos ensinando a termos fidelidade com Deus. E outro momento que o diabo ataca é quando o Senhor nos abençoa, que o salário aumenta, as comissões aumentam, as vendas aumentam, o salário aumenta. Aí o diabo também vem. Você sabe, esse valor é muito grande. Com esse valor você poderia fazer tais coisas e começa a mostrar o que poderíamos fazer. E também começa a mostrar que esse dinheiro dentro da igreja não está sendo bem aplicado. Se você entregar teu dízimo na tua igreja ou em outra igreja, aonde você entregar, se não for bem administrado, problema do administrador não é seu. O meu problema, o seu, é entregarmos no altar de Deus, sem olhar atrás, é sermos fiéis diante do altar de Deus, para que as promessas, para que a palavra que ele falou se cumpra sobre nós. E lá em Malaquias 3,18 ele diz, e farei então a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então nós não temos que estar questionando quando entregamos nossas primícias para Deus. Se é para Deus, entrega para Deus, olha para Deus, espere em Deus e viva as promessas de Deus na tua vida. A preocupação na administração do teu dízimo não é tua. Tua preocupação é que as promessas de Deus se cumprirão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, porque eu estou sendo fiel a Deus, entregando nas mãos de Deus aquilo que é de Deus, e eu vou viver as promessas de Deus. Vamos orar. Pai, nesta hora, coloco diante do teu altar o teu povo dizimista, o teu povo ofertante, e nós oramos e repreendemos no nosso meio o espírito ladrão, cortador, migrador, o devorador. Nós denunciamos no nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas no teu altar, nós cremos nas promessas e nós entregamos por fé e nós entregamos crendo. Vamos viver o que Deus falou. Vamos viver o que Deus prometeu. Porque Deus não é homem, não é filho de homem, para que se arrependa daquilo que nos prometeu. E eu creio que quando somos fiéis dizimistas no altar de Deus, quando somos liberais para Deus, o ladrão, o devorador, o migrador, o cortador, não tem direito para reter nada daquilo que é nosso, em nome de Jesus. E nessa manhã eu declaro e profetizo, junto com o teu povo, nenhuma unha sequer, nenhuma unha, Martinha, nenhuma unha, povo dizimista da casa de Deus, nenhuma unha sequer daquilo que é nosso, daquilo que é dos nossos filhos, daquilo que é da nossa casa, da nossa família, dos esposos, esposa, nenhuma unha, salário, xarabacandarabalaya, rebalabacaia, contratos, clientes, ricanta, nenhuma unha vai ficar retida, nenhuma unha, porque nós cremos no Todo-Poderoso, nós cremos no Fiel. Quando entregamos nossos dízimos a Deus, nós tomamos posse da vitória pelo sangue de Jesus e ordenamos, tranca a rua do inferno, ladrão, devorador, cortador,
solta aquilo que é nosso, em nome de Jesus. Solta aquilo que é dos nossos filhos, dos nossos netos, esposo, família, solta. Vai soltar as empresas agora, em nome de Jesus. Vai soltar os clientes agora, em nome de Jesus. Vai soltar as vendas. Vai soltar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não temos aliança com a miséria. Nós não temos aliança com Satanás, nem com o devorador, nem com a pobreza. A nossa aliança é com Deus, que nunca perdeu batalha. Rica Xodequimina sopra, rica labacaia. Denunciamos nesta manhã, em nome de Jesus, o espírito da miséria, da pobreza, do roubo, das dívidas, denunciado em nome de Jesus. Migrador, cortador que entra para roubar, para cortar, para levar o salário na vida do dizimista, não pode. É ilegal, não tem direito, em nome de Jesus. Ô, Dericanta Labacalabaceia, eu profetizo sobre a tua casa, essas dívidas pagas, em nome de Jesus, celeiros fartos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo o melhor de Deus para nossas vidas, para os nossos filhos, as melhores escolas, as melhores faculdades, o melhor de Deus para a nossa família, o melhor de Deus tomar posse, em nome de Jesus. Esta luz não vai ser cortada, desligada, nem esta água, porque o Todo-Poderoso está chegando aí nessa situação para te socorrer, em nome de Jesus. Eu declaro, profetizo abundância de Deus nos teus bens, na tua casa, nos teus tesouros, nos teus armários, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E tudo aquilo que nós estamos orando, tudo aquilo que o inimigo está ameaçando que vai roubar, que vai levar, profetizo como mulher de Deus, não vai saquear nada, não vai levar nada. Ao contrário, haverá testemunho na tua casa. Toma posse agora de restituição. Porque Zacarias 9:12 diz assim: o Senhor vai te restituir em dobro tudo que o ladrão devorador levou. Toma posse e viva isso. E seja fiel e dizimista ofertante lá onde você congrega, lá onde você é alimentado. Tome posse, viva e receba. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Martinha Guerreira. Mulher de Deus. Amém. Glória a Deus. Te A amo. família que tem uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma guerreira no altar de Deus. Satanás não prevalece, não destrói, porque muito vale a oração de mãe, de pai e de família. Mães de joelhos, filho de pé. Pais de joelhos, filho de pé. Avós de joelhos, netos de pé. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha querida. Estou na intercessão. Obrigada. Aqui. Amém. Deus abençoe. Até a Te próxima. amo. Em nome de Beijo. Jesus, também te amo. Um beijo no coração. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Deus que não perde batalha, Ele está aqui para nos dar vitória. Nós temos que dar ouvido ao que diz a palavra de Deus. Nós não temos que dar ouvido o que diz Satanás ou o que diz o homem sem Deus. Nós temos que dar ouvido ao que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nesta manhã, para nossas vidas é: fica de pé e marcha. Fica de pé e marcha. Avança, porque Deus é fiel. Nós iniciamos uma campanha de jejum, de oração, portas abertas, aproveitando as oportunidades. Eu sinto que essa campanha chegou o nosso momento, chegou a nossa vez de vivermos milagres. E se você quer fazer essa campanha, nós temos um grupo de oração, relógio de oração, jejum. Essa é a estratégia de Deus para vencermos. Se você quiser entrar nessa campanha, me procura aqui no privado, me manda uma mensagem, eu te coloco no grupo e nós vamos clamar
Cada um deve ter os seus pedidos de oração, a sua lista de oração, e nós vamos partir para cima. Quando eu vou colocar os meus pedidos diante de Deus, eu não olho o tamanho dos pedidos, eu olho para Ele. Eu coloco meus olhos nele, é nele. E não importa aquilo que o inimigo lança para que você venha sentir dor, desesperança, a falta de fé, não importa. Importa é ir para o altar de Deus, mesmo sentindo tudo isso, e colocar no altar de Deus. Tá com tristeza? Ore. Tá sentindo angústia? Ora. Tá sentindo o inimigo te atacando? Ora. Tá sentindo que não tem forças? Ora. Porque nas primeiras palavras você vai sentindo assim, mas depois Deus vem com poder sobrenatural sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Então, meus queridos, vamos clamar e aproveita essa campanha. Se você quiser, me procura aqui e eu vou estar junto com você, buscando a esse Deus que é tremendo, buscando a esse Deus que é poderoso. E não viva sem jejum, não viva sem oração, sem jejum. E você sozinho, você não vai conseguir triunfar. Porque a palavra de Deus, na unidade do corpo, Deus ordena a bênção. Então, vamos nessa campanha aí. E essa campanha, você escolhe uma refeição ao dia. Se você vai entregar para Deus em jejum o café da manhã, pode tomar um líquido, não pode mastigar, mas pode tomar um líquido, ou o almoço, entregar o almoço para Deus, ou você pode entregar a janta. A partir das 18 horas, você não mastiga mais nada, não come mais nada. Mas pode tomar um chá e pode tomar um café. Faça isso pela sua família. O diabo está falando que vai destruir a tua casa. Se levanta em jejum. Se levanta em oração. Você tem bênção retida. Esse é o momento de clamarmos. Esse é o momento de buscarmos diante do altar de Deus e viver o que Deus tem para nossas vidas. Se você quer entrar na campanha de jejum, de oração, vamos. Não se preocupe, vai ter batalha, mas Jesus vai te dar vitória. E esse gigante não vai te engolir. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado, mas se você se levantar em oração, em jejum, em perseverança, insistir diante de Deus, a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Eu lembro que uma vez nós fizemos essa campanha Portas Abertas e o povo entrava correndo na igreja, correndo para encontrar um lugar para sentar, porque sabia que o resultado da campanha, das orações do jejum, seriam tremendos. Então vamos clamar. Davi, depois me procura, me manda uma mensagem, eu te respondo e te coloco no grupo. Vamos clamar, jejuar. Chega de viver escassez. Chega de ver Satanás assolando a tua casa, tua família, teu ministério, a tua vida, tua saúde. Você não se posicionar. Em nome de Jesus, nós vamos clamar. Em nome de Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia comigo. 1 Coríntios 16, 9. Aleluias. Isso aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu e com experiência de guerra, experiência de batalha. Gente, a Bíblia diz que não é para estranharmos o fogo que vem contra nossas vidas, querendo nos consumir, mas é para olharmos para o Senhor, e o Senhor dos Exércitos é quem vai nos dar a vitória. O apóstolo Paulo tinha experiência de guerra e de batalha. Antes, ele era opositor à obra de Deus. Mas o Senhor chamou, o Senhor escolheu, o Senhor se revelou a ele e ele passou a ser canal de Deus na terra, para a glória e honra do nome do Senhor. Assim é conosco. O Senhor tem chamado na minha vida, na tua vida. E nós temos que buscar a Deus, buscar força para vencer. Como eu vou vencer? Na presença de Deus.
de joelhos, entregando no altar de Deus meu jejum, minhas orações, a minha vida, todo o meu ser, crendo que Deus vai bradar ao meu favor. Vem comigo aqui. É o que Paulo diz, escreve aos Coríntios. Porque uma porta grande e eficaz me abriu, mas há muitos adversários. Entendeu? Uma porta grande e eficaz foi aberta para a tua vida, mas há grandes adversários. Pastora Lília, a porta grande foi aberta, mas tem muitos adversários. Quando nós estamos em um tempo de manhã ou final da tarde, em um local, um país, que cai aquela neblina, né? Uma neblina forte, você não consegue enxergar de longe o que está por trás daquela neblina. Só você caminhando, sem ver nada, e você vai enxergando aquela neblina. E aqui no Brasil, acho que não tem muito, mas na Europa é uma neblina muito forte no inverno. E você olha assim, você não vê casa, você não vê nada, mas você precisa andar, precisa dirigir. Então, vamos farol alto, se estiver a pé, vamos caminhando, e lá então você vê as casas tudo cobertas de neve, neblina, e é algo muito lindo. Assim é a nossa vida espiritual em tempo de batalha. Deus prometeu que tem uma grande porta para a minha vida, para a tua vida, mas Satanás se levanta contra nossas vidas para que você não enxergue nada, para que você não veja nada. Mas como Deus tem uma bênção grande para a minha vida, se eu não estou vendo nada, é só neblina, está tudo coberto de neblina e eu não consigo ver, está tudo coberto de lutas, adversidade. Eu olho para a direita, gigante, eu olho para a esquerda, gigante, frente, trás, gigante. Mas se nós olharmos para o alto, para o autor, consumador da nossa fé, ele nos dá a direção, ele nos leva direto às portas abertas que ele tem para nossas vidas. Toda a terra da promessa tem gigante. Pastora Lília, toda a terra da promessa, todas as terras que Deus te prometeu, igreja, toda a terra que Deus te prometeu, pastora Lília, tem gigante. Quando os espias vão olhar a terra e que ele chega lá, ele vê o tamanho do povo, dos habitantes da terra, os intrusos, eles voltam desesperados, falando, olha, a terra é boa, o cacho de uva é enorme, precisa de vários homens para segurar esses cachos de uva. Porém, os habitantes da terra são gigantes, traduzindo aquilo que eles falaram. Josué e Caleb foram os dois que não tiveram essa visão. Eles tiveram uma visão de que, se Deus é por nós, esses gigantes vão cair por terra. Ei, é tempo da gente tomar posse do que Deus tem para nossas vidas. Deus nunca vai te abrir uma porta onde você vai chegar lá, sentar, descansar, usufruir das maravilhas que Deus tem, a não ser que você faça acordo com o inimigo. Com o inimigo não tem bandeira branca. A bandeira que nós levantamos contra Satanás é a bandeira do sangue de Jesus. Shadaia, rica manaraçô. Deus diz, vou te enviar para uma terra, onde lá você vai ganhar muitas almas para o meu reino. Vou te enviar dentro de uma empresa, lá onde eu vou te honrar, mas você vai ganhar almas para o meu reino. Pode ter certeza, assim que você colocar os pés, que você estiver estabelecido na empresa, ou até entrando, o inimigo já se manifesta. Para quê? Para colocar você para desistir, desanimar. Nossa, a empresa é boa, o bairro é bom,
A casa é boa, o país é bom, mas tem gigante. Os gigantes existem para serem derrubados por Jesus Cristo. Para serem derrubados por Jesus Cristo. Deus me trouxe para esse local, mas olha a situação que está acontecendo. Se é situação de enfermidade, se é finança, falta de uma boa adaptação. Ei, coloca em Deus a tua confiança. A porta é grande e eficaz, só que nessa porta tem muitos gigantes adversários, mas quem te enviou sabe o que faz. Quem te enviou sabe o que faz. Deus ainda continua abrindo uma porta dentro de outra porta. De repente, a promessa ela vem assim, uma oportunidade, uma porta pequena, onde Deus vai te capacitar para uma porta grande. De repente, é uma situação que ainda não é aquilo grande que você esperava, mas basta confiar em Deus e se posicionar contra os valentes, contra os gigantes que vêm para te desanimar. Oh, Deus me prometeu que me daria o meu Boaz, mas que batalha nesse casamento. E qual é que tem sido o teu posicionamento, homem e mulher de Deus? Como tem sido o teu posicionamento? Deus me prometeu uma família, mas que batalha e o que você tem feito no meio da batalha? O que você tem feito em meio à guerra? Deus me prometeu um emprego, uma empresa, mas ali está sendo insustentável. Cadê você na oração? Cadê você na madrugada? Eu tenho encontrado muitas pessoas no meio do caminho reclamando, murmurando, desesperado, angustiado. Mas e aí? Cadê a força para a guerra? Cadê o poder da guerra? Onde está o poder de Deus na tua vida que você tem feito com aquilo que Deus já te deu? Nós olhamos para Efésios 6:10 e ali colocado nas nossas mãos as armaduras de Deus. Para que são as armaduras de Deus? As armaduras de Deus é para você guerrear. É para você pegar ali todas as armaduras dele e falar: o Senhor me mandou para essa empresa. O Senhor me deu uma família. O Senhor me deu um ministério. O Senhor me deu a minha saúde para que eu possa fazer a obra dele. O Senhor me deu um filho, um esposo. O Senhor me deu uma empresa. O Senhor me colocou aqui dentro. Deus me colocou, eu tenho certeza. Não vou recuar, eu vou pegar essas armas que Deus me deu e eu vou avançar. Eu vou lutar contra o inimigo porque eu sei que eu não estou só. Deus está comigo, Deus é na minha vida. Quando Paulo diz, olha, uma porta grande e eficaz, a porta grande me foi aberta, mas há muitos adversários. E os adversários vêm mesmo, que é para poder te colocar tristeza, te colocar medo, insegurança, pavor, pânico, mas existe um que ele está acima de todos os adversários, e o nome dele é Jesus. E nesse jejum nós estamos orando e jejuando pelas portas abertas e pedindo para Deus para ajudarmos a tomarmos posse das oportunidades. Porque, de repente, Deus te traz uma oportunidade. Por exemplo, para Paulo, foi aberta a oportunidade do evangelismo, do ministrar a palavra de Deus naquele lugar, naquele momento onde Deus lhe abriu as portas. Mas ele sabia, Deus havia lhe mostrado. Essa porta foi aberta, uma porta grande, boa, mas existem muitos adversários. Mas ele sabia. Mas ele sabia quem era o seu Deus. Em meio à guerra, em meio à luta, em meio à batalha, você tem que saber quem é o seu Deus. Se tem gigante, temos um Deus que é vencedor, invicto, destruidor de gigantes. Ele está conosco. Se tem batalha, o poderoso está conosco. Ou se as portas
que Deus abriu se mostram, se revela a minha vida, a tua vida, como fechada. Temos que ter a convicção de que portas abertas. Não vou perder a oportunidade de viver milagres de Deus na minha vida. Portas abertas. Ouricantarabacalabaspeia. Portas abertas para mudança de história. Portas abertas para vivermos milagres de Deus. Portas abertas para vivermos e vermos as maravilhas do Senhor. De repente, você vê as maravilhas de Deus através de alguém. Você vê e sabe que Deus faz maravilha, mas você não viveu ainda essas maravilhas, porque você ainda não se posicionou diante de Deus em falar para ele: Senhor, o Senhor me prometeu. O Senhor me deu a porta. Já sei qual é. É essa aqui. Deus, e eu sei que o Senhor é matador, destruidor de gigantes. E esses gigantes não vão prevalecer sobre a minha vida. 2 pontos Deus ministrou ao meu coração para estar compartilhando com vocês. A primeira coisa que nós precisamos para viver, tomar posse das portas abertas e das oportunidades que Deus tem nas nossas vidas, primeiro é a fé. Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Ora, o que é fé? Fé é convicção. Fé é certeza de que tudo aquilo que Deus me prometeu, ele vai fazer acontecer. Fé é certeza de que tudo aquilo que eu estou orando, clamando diante de Deus, Deus vai fazer vir nas minhas mãos. Fé é certeza de que a realidade não são as lutas que têm vindo contra a minha vida, me tentando fazer parar. Mas a realidade minha é a certeza dos milagres de Deus que acontecerão na minha vida. Você não pode viver por vista. Não podemos enfrentar o inimigo por vista, por aquilo que nós estamos vendo ou achando. O vento vem soprando contra a tua vida. O vento vem soprando contra a tua casa, contra as nossas vidas. Só que eu, você, não podemos ficar. É assim mesmo. É normal. São coisas da vida. São coisas que acontecem. Só falta abrir a boca e falar, é um karma. Não. Em meio ao vendaval, a águia, ela voa alto. Em meio ao vendaval, a águia estufa o peito. Oh, bicos quebrados, caídos, as armas de ataque, de defesa, que são as garras, que é o bico, está tudo velho, caído, mas a águia voa alto, parte em meio a vendaval, para cima. Oh, e ali no topo, a águia fica 52 dias para trocar de bico, para trocar as garras, e é um processo. E as penas caem, e a águia ali no processo. Processo, igreja. Processo. As outras águias se aproximam e colocam alimentos para ela e volta ao seu local. Enquanto a águia está ali no processo. Levanta, voa, porque Deus te dará penas novas, garras novas, unhas novas, para que você possa voar e vencer essa tempestade, esse vendaval. Esse vento não é para te destruir. Este vento é para te dar penas novas, garras novas, forças novas para vencer. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem do Todo-Poderoso? É de um Deus que castiga,
que assola, que destrói, não tem essa visão. A visão que precisamos ter de Deus é de um Pai de amor, é daquele que é mais que vencedor. A visão que você precisa, que nós precisamos ter de Deus, é daquele que não nos abandona. A voz do inimigo vem soprando e vem dizendo: olha, ele te abandonou, o teu Deus te abandonou, como foi falado para Jó. Deus te abandonou, Jó. E a mulher de Jó falava para Jó: abandona esse teu Deus e morre. Mas Jó manteve-se posicionado diante de Deus, diante do Eterno. Ele viveu que Deus não tinha abandonado a sua vida. Portas abertas, aproveitando as oportunidades. Deus está te trazendo novas oportunidades, mas é necessário fé. Às vezes Deus traz para nossas vidas uma nova oportunidade, um tempo de mudança e de vivermos aquilo que nunca vivemos e nunca imaginamos e ninguém nunca viveu. Esse é o tempo, viver o novo de Deus. Mas, de repente, o nosso posicionamento é isso. Para mim, é muito grande. Tem tantas pessoas capacitadas aqui, melhor do que eu. Aqui tem pessoas que são doutorados nisso. E o que eu posso fazer? Ei, é o teu momento. É o teu momento de confiar que Deus te dá poder, sabedoria, capacidade sobrenatural para fazer e exercer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Quando nós confiamos em Deus, nós fazemos até com frio na barriga, mas fazemos. Executamos. Vamos. Deus te manda para algum local. Vai. Se tem certeza que foi Deus que mandou, vai. Faz. Realiza. Conquista. Toma posse. Confia em Deus, porque Deus jamais colocou alguém em projetos falidos. Deus jamais te colocaria para fazer algo e te abandonaria na metade do caminho. Jamais Deus te colocaria dentro de uma empresa, em uma escola, em algum projeto e fala para você: se vira. Não, isso aí é coisa do homem, é coisa da carne. Mas o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele é conosco, nos capacitando. E a fé, ela tem que estar em ação. A fé tem que estar em ação, ainda que a tua caminhada esteja tudo coberto de neblina, ainda que tudo parece que é noite. Como eu vou fazer isso se eu não consigo ver nada? Não é por vista, é pela fé, é pela confiança em Deus, é a expectativa em Deus. Muito dos nossos projetos, dos projetos que Deus tem para a nossa vida, a gente olha assim e não vê material nenhum. Você olha essa porta que Deus te prometeu, procurando onde está esta porta, como eu vou entrar, o que eu vou fazer se eu não tenho acesso a essa porta. O acesso à porta dos milagres é Deus quem te dá. Ele é a porta, Ele é a porta. Ele é quem abre essa porta para você entrar e viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Você, eu, nós não podemos nos basear por aquilo que o diabo está falando, por aquilo que a nossa carne está falando, por aquilo que o homem diz. Esse lugar, essa empresa, é para aqueles que estão já capacitados para outro nível. Deus é doutor em milagres. Deus é especialista em milagres. De repente, é uma causa na justiça. Deus quer abrir essas portas e te dar a vitória. Deus quer bater o carimbo da vitória. Mas o que você escuta é que impossível. Essa empresa é uma empresa muito forte. Jamais você vai ganhar uma causa dessa. E essa empresa é uma empresa que tem
diversos advogados fortes, mas o nosso Deus é juiz. Quem bate o carimbo para você vencer é Jesus. Quem bate o carimbo da vitória para nossas vidas é Jesus. Você pode até se sentir oprimido com medo, mas respira fundo. Confia em Jesus. Onde você colocar as plantas dos teus pés, a palavra de Deus diz: o Senhor nos dá por herança. Cantarabacalabasteia. Fé é convicção, é certeza daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada de bom. Ao contrário, eu só estou sentindo medo. Mas quando você confia em Deus, você respira fundo e diz: demônio do medo, demônio do pânico, demônio da insegurança, xaraia, espírito hereditário, familiar, bata em retirada da minha vida, da minha família. Some, Satanás, do meu caminho, porque o Todo-Poderoso está comigo e eu vou vencer. Quais eram as capacitações dos homens e mulheres que Deus escolheu para entrarem nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé? Qual era o mérito de Raabe? Quem era Raabe? Raabe entrou, a única mulher que entrou na galeria dos heróis da fé. Qual era a capacidade que Josué tinha para ser tamanho guerreiro? Ouvir a ordem de Deus, porque nele mesmo ele não tinha capacidade nenhuma. Mas Deus disse para Josué: fica esperto, forte, vai nessa, porque a força eu vou te dar. Vai ter muito gigante no caminho, mas só isso, seja forte. E Deus te chama nessa manhã e diz: toma posse da terra, se levanta, seja ousado, vai, faz, realiza. Ainda que esteja com medo, vai a si mesmo, enfrenta o medo, porque eu sou contigo. Um dos nomes de Deus, Emanuel. No meio do medo, quando o medo vier te atacar, grita: Emanuel, Emanuel, Emanuel. Deus com você, segunda, terça, quarta, sexta, domingo, 2025, 2026. Deus conosco. Deus conosco. E, de repente, Deus te leva até para viver e morar em um país onde você não desenrola bem o idioma. Anyway, Deus pode. Deus te capacita. Ah, quantas experiências nisso. Meu Deus do céu. É o Senhor quem nos capacita. A primeira vez que eu saí do Brasil, meu filho falou para mim: mãe, quando atravessar a catraca em Guarulhos, esquece o português. E aí eu falei para Deus: o que eu vou falar? Mas esqueci o português, então vou orar em línguas estranhas. Vou falar em línguas estranhas. Deus derruba o gigante. E a gente fala. A gente anda e fala e não se perde. Eu lembro que quando eu cheguei ali em Londres, me veio bater uma opressão em mim, com medo de sair nas ruas sozinha, com medo do idioma. Gente, dobrei o joelho e fui orar. Foi mistério. Foi mistério de Deus. Deus se manifestou, trouxe a glória dele na minha vida, falou: nas tuas mãos, em uma eu coloco uma espada, na outra eu coloco outra espada. E não tenha medo de sair, porque eu sou com você. Eu sou com você. Ali aquele quarto pegou fogo. A primeira vez que eu fui, faz algum tempo. Deus me deu graça. Na terra do gigante, na terra da promessa tem gigante. Mas o Deus Todo-Poderoso está lá para te receber e para te dar vitórias. De repente você muda daqui do país, vai para um outro país, e um dos gigantes é a cultura. Vai para um outro estado, um dos gigantes é a cultura.
vai para uma outra empresa, todo o sistema é diferente, você vai ter que pegar tudo, começar o novo. Esses dias eu tive experiência com Deus de deixar o velho e pegar o novo. E você precisa se abrir para o novo de Deus. Quando é um novo, uma nova experiência proporcionada pelo homem que Deus não te mandou ir, aí sim, você tem que ficar temeroso e cauteloso. Mas quando Deus diz, eu estou trazendo um novo tempo, deixa isso e eu vou te trazer um novo tempo. Confia, porque vai ser tudo bom. Tendo gigante, cada manhã é um glória. Um glória. E você vai ver Deus matando o gigante no teu caminho e te dando vitória, para que o nome dele seja glorificado. Mas é necessário fé. É necessário fé para romper as barreiras. É necessário fé para viver os milagres. Às vezes tem portas que Deus abre para nossas vidas. E nós, esses dias eu estava compartilhando isso com alguém. A oportunidade que Deus te traz, que você fala, puxa vida, eu queria tanto ter alguém para ir comigo ou para me ajudar nessa. Deus fala, é para você. A porta é para você. Mas eu queria tanto alguém para me auxiliar, para me capacitar. É sua. Oportunidade é sua. Eu queria tanto alguém que falasse bem o idioma. A oportunidade é sua. Eu queria tanto alguém comigo para isso e aquilo me ajudar. É você. A Bíblia diz, era Abraão, escuta isso, era Abraão um só. Quando Deus chama Abraão, escolheu, separou Abraão, preparou Abraão, fez dele que era um, porque toda a família de Abraão era idólatra. Só Abraão ali abriu o coração para Deus. E Deus o chama no meio de toda a idolatria. Só ele fez dele um pai de nações. E porque ele confiou, acreditou e disse, sim, Senhor, nós estamos aqui. Descendente de Abraão. Como Martinha orou, agora existem... Desculpa. Existem pessoas, situações, famílias que precisam que você dobre o joelho e creia diante de Deus, para que eles não sejam destruídos e fiquem de pé. E isso é muito sério. É preciso se dobrar diante de Deus, crendo, porque Deus fará. Deus prometeu, Deus fará. Mas não abandone a fé. Não abandone a tua fé. Dia e noite, quando você for orar, diga, Deus, eu preciso de fé. Aumenta a minha fé. A fé é o combustível para a nossa vitória. A fé é o combustível para a nossa corrida da fé. É fé, é confiança em Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus e Deus acha a fé nas nossas vidas, nos nossos corações, ele vem com milagres, ele vem com maravilha, ele vem quando ele permite que Abraão coloque o seu filho à prova, que Abraão suba ao monte e levanta o cutelo para imolar Isaque. Ele viu o coração de Abraão, um coração que temia a Deus e um coração que tinha fé, porque ele sabia, ele se posicionou assim, ele me fez promessa. E ele me fez promessa, alguma coisa ele vai fazer, porque não faz parte do caráter do meu Deus me abandonar. E ali Deus viu isso em Abraão e bradou ao favor de Abraão. Existem lutas que você precisa ter essa experiência. A luta está tão travada, a luta está tão gritante contra as nossas vidas, e você precisa ter essa experiência. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que no meio dessa guerra, Deus vai fazer alguma coisa ao meu favor.
Porque não faz parte do caráter de Deus me abandonar, me deixar, me desamparar. Não faz parte do caráter de Deus. Eu já passei por situações de ação de despejo. Não foi executado, mas eu passei por essa situação. E eu tive que deixar a casa. E em meio à guerra é uma situação muito humilhante, porque você fica humilhada diante da situação e diante das pessoas que te conhecem. E eu dizia, não faz parte do caráter dele abandonar o seu povo. Alguma coisa ele vai fazer. E era uma situação dolorosa, mas eu pensava dentro de mim. Alguma coisa Deus vai fazer ao meu favor. Alguma coisa Deus vai fazer. E Deus fez. Passei por um processo de humilhação, mas Deus fez. Deus faz. A tua fé é o teu maior tesouro depois de Jesus. A tua fé, a nossa fé, é o nosso maior tesouro depois de Jesus Cristo. Como que você vai falar dos milagres de Deus se você nunca viveu? Então, essa guerra, essa luta, Deus diz para você nesta manhã, receba fé. Receba o escudo da fé e marcha. Recebe o escudo da fé. E em meio a esta guerra, fica de pé. Não é para se esconder. Não. Uma diferença muito grande entre a galinha e a águia. Quando a galinha, eu já morei no interior e eu sei, quando a galinha vê que o céu escurece, que o vento começa a soprar, a galinha corre rapidamente para o puleiro, se esconde no galinheiro lá e não quer nem saber. E a águia, ela estufa o peito e voa alto. O que significa isso? Quando nós confiamos em Deus, nós temos que crer, voar alto e saber, dele vem provisão para a minha vida. Não faz parte, igreja, do caráter de Deus abandonar os seus filhos. Há momento nas nossas vidas que Satanás diz, o teu Deus te abandonou. E há momento em nossas vidas que nós pensamos mesmo, estou abandonada. Não tenho mais ninguém. As pessoas não querem nem ficar perto de mim, porque eu estou passando por um momento de guerra. Eu já passei por isso. Não era convidada para casamento, não era convidada para festas, não era convidada. Quem queria convidar a mim e a minha família? Não tinha roupa, não tinha sapato, só tinha luta e tribulação. Mas esse Deus que eu estou falando para você se levantou no tempo certo. Ali Deus estava me preparando para o ministério. Ei, Deus está te preparando para grandes testemunhos. Então, é momento de fé. Esse é o momento da fé. Quando nós confiamos em Deus, nós avançamos. Quando nós murmuramos, nós retrocedemos. Fé. Fé em Deus. Confiança em Deus. A força vem do céu. A força vem de Deus. E há momentos nas nossas vidas que é só você e Deus. Deus e você, você e Deus. Sabe aqueles momentos que não adianta explicar para as pessoas, porque elas não vão entender, não vão querer entender. Porque Deus está forjando em nós o caráter de guerreiro, caráter de mulher, de homem de Deus. E há momentos também que Deus coloca guerreiros de oração com você. Guerreiro de oração. É momentâneo, por algum tempo, mas ele coloca. Para quê? Para te ajudar em oração. Para te sustentar em oração. Para te levar nas costas em oração. É assim, Martinha? É assim, Laisa? É assim? Não. Quando ele coloca alguém, glórias, rica, manaia, sodeia, manaia, sodeia, manaia, sodei. Quando Deus coloca alguém para orar com você, não é para te sustentar em oração e você ficar dormindo. Não, é parceria de oração, é parceria de jejum. Rica labacaia. Ei,
A colocação não é vocês oram por mim, você ora por mim, não, ora comigo, me ajuda nessa guerra, me ajuda nesta batalha, derriba lá, baixou, plá, stay, camana, soprei, me ajuda nesta batalha, porque a palavra de Deus diz, quando 2 ou mais estiverem orando em concordância, pastora Lília, na concordância, Deus libera a vitória, Deus libera a bênção. Um dos demônios que tem que ser expulsado do meio, do nosso meio, é o desânimo, é a preguiça de orar. Rica labacaia, tenha teus olhos abertos nesta manhã para contemplar o que Deus tem para a tua vida. Mas os gigantes têm se levantado contra a tua vida, contra a tua história, contra a tua família, falando que não vai dar certo. Mas em nome de Jesus, o convite é: coloque o escudo da fé. Os soldados têm o seu escudo. O crente tem o seu escudo, o escudo da fé. Ricanta labasteia. Vamos orar, vamos guerrear. E outra coisa, em meio à guerra, você não pode estar tão desmotivado, tão desprovido da fé, que não possa orar por alguém. Às vezes, em meio à guerra, em meio à batalha, vem uma autocomiseração. Eu vou orar só por mim. Eu vou orar só pela minha vida. Ai, coitado de mim, pobre de mim. Se nós tivermos esse sentimento, pastora Lília, se nós tivermos esse sentimento, Laisa, Martinha, povo de Deus aqui, se esse sentimento de autocomiseração acessar as nossas vidas, não vamos vencer o gigante, não vamos vencer os Golias da vida. Nós temos que olhar para Deus quando a palavra de Deus diz assim: isso que você está passando é uma leve, é leve essa luta, diz a Bíblia, não sou eu. Momentânea tribulação. A luta, olha bem, observa, a luta ela é leve, ela é momentânea tribulação. Mas o peso da glória de Deus, se nós tivermos fé, é eterno. O peso da glória é eterno. O que é isso? Eu estou em guerra, mas eu estou dando glória a Deus. Eu estou em guerra, mas eu estou sentindo que Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou em guerra, mas uma alegria de Deus está explodindo dentro de mim. Porque no meu natural, não era para eu sentir esse gozo no meu coração. Tem alguma coisa, eu não sei, mas essa coisa é boa. Rica labaçonda raia, riploploplou, raimana, essa coisa é boa que está vindo dentro de mim. Está tudo dizendo que é ruína, o diabo está falando que é o fim, mas eu estou sentindo um gozo de Deus. E você começa a observar o telefone, observar a internet, e você começa a estar atenta, observando de onde virá a vitória dessa vez, que meio ele vai usar, porque o gozo de Deus está muito grande. Deus não vai te abandonar. Confia em Deus. Essa luta dentro da tua casa, na tua família, na empresa, no ministério, não é para a morte, não é para a ruína, é para a glória de Deus. Então, é preciso fé. Outro ponto que o Senhor ministrou ao meu coração, perseverança. Observe bem. Satanás quer roubar fé e quer roubar perseverança. Ei, você tem que perseverar. Ninguém vai perseverar no meio dessa guerra, no meio dessa luta, diante de tudo isso, por você. Ninguém pode insistir por você. É você que precisa perseverar. É você que precisa insistir nesta guerra. Perseverar. Insistir. Aquela mulher que tinha uma filha cananeia, completamente endemoniada. A filha estava muito mal, muito enferma, espiritualmente falando. E ela não fazia parte da linhagem de Jesus. Mas ela chega a Jesus e ela conta a situação. E Jesus diz para ela: mulher, não é lícito pegar os pães dos filhos e dar
para os cachorrinhos, explicando que ela não fazia parte da linhagem de Jesus, do povo judeu. Ela não fazia parte. Mas aquela mulher não ficou revoltada, desanimada. Aquela mulher perseverou insistindo. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que vem da mesa do meu Senhor. E Jesus diz, mulher, vai-te em paz. A tua filha já foi curada. Nem no meio do meu povo, disse Jesus, eu encontrei fé como a tua. Uma outra parábola que Jesus conta sobre um juiz que ele não temia ninguém, nem a Deus, nem a nada. Mas ele encontrou no caminho dele uma mulher insistente, uma mulher que perseverava ali, insistente. Sabe o que é isso? Ser insistente diante de Deus. Ser insistente nas lutas. Não vou abrir mão. Não vou entregar os pontos. Não vou. Eu vou insistir em oração. Porque eu sei que meu Deus nunca me desamparou e não vai me desamparar. E aquela mulher chegava para o juiz, senhor juiz, julga a minha causa. Eu amo essa passagem. Senhor juiz, julga a minha causa. E aquele homem sempre tinha para ela preparado um não. Um outro dia, um não. E aquela mulher insistindo, 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 insistindo. Chegou um dia que aquele homem não aguentava mais. Ele falou, eu vou julgar a causa desta mulher. Para que esta mulher não venha me cansar. Para que esta mulher não venha sobressair sobre mim. E Jesus fala assim, aquele homem não temia homem algum. E ele bateu o carimbo daquela mulher. Deu a vitória para aquela mulher. Mas Jesus diz nessa parábola, quando voltar, quando vier Jesus, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Aquela mulher insistiu. Aquela mulher saía da presença daquele juiz cansada, como a águia antes do último voo dela. Mas aquela mulher certamente ia diante de Deus buscar força para voltar novamente diante daquele juiz e falar, julga a minha causa. Entendeu? Traduzindo isso significa, liberta o meu filho, liberta a minha família, liberta o meu marido, quebra as prisões na vida dele. Senhor, entra com providência na minha família, traga libertação em nome de Jesus. Entra na minha causa, Deus, para me dar vitória. Senhor, estou aqui insistindo diante do teu altar, porque a tua palavra diz assim, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede, recebe, todo aquele que pede, recebe. Então eu estou aqui pedindo e eu creio no poder da oração, glória. Rica manaia sorebalaia. É isso que aquela mulher fez, Senhor, libera, libera, libera a minha causa, ou julga a minha causa. E o juiz, como Jesus falou na parábola, bateu o carimbo da vitória. E quando ele fala, quando vier o Filho do Homem, porventura, encontrará fé na terra, isso é para hoje, é para agora. Eu, você, nós precisamos buscar fé em Deus, perseverar nesta fé. A fé e a perseverança caminham juntos. Caminham junto. Você não pode perseverar se você não tiver fé. Então, você precisa unir a fé e a perseverança, insistir diante do altar de Deus, clamar até que Deus venha, buscar até que Deus responda, bater até que a porta do teu milagre se abra, em nome de Jesus. E nessa campanha de jejum é isso, portas abertas, oportunidade de Deus vindo para nossas vidas, em nome de Jesus. Há momentos que Deus quer te levar para um novo nível, um novo tempo, mas você está tão acostumado com esse pouquinho, essa situaçãozinha, a zona do conforto, sabe? É tão pequenininho, é tão bonzinho, é tão confortávelzinho, é um pouquinho, mas aqui eu estou vivendo no meu cantinho
quentinho na minha zona do conforto, e Deus chega para você e fala: levanta-te, coloca-te de pé, revista-se de fé, comece a perseverar, porque eu estou trazendo um novo tempo para você. E não é só para você. Rica Manaiaçô, eu sinto Deus aqui comigo, contigo nesta live, ao ministrar essa palavra, ao falar isso, eu sinto a presença de Deus. Rica Manaraçorebalabaxaia, oh, Deribalaia, Deus está tirando pessoas aqui da zona do conforto. Na zona do conforto você não cresce. Rica Labacaia, Deus tem crescimento espiritual, ministerial, profissional, familiar para a tua vida. Então há tempo de crescimento, é o tempo de maturidade, é o tempo de experimentar coisas novas para a tua vida. E eu tomo posse desta palavra para a minha vida. Eu quero. Não importa a tua idade, se é adolescente, se é jovem, se é idoso, não importa. Quando Josué chegou na terra prometida, houve uma estratégia para que Josué não pegasse a terra que Deus havia falado para ele. E ele disse: ei, eu quero a terra que Deus me prometeu, porque eu continuo com o mesmo vigor desde quando eu saí do Egito. Então, vamos tomar posse daquilo que é nosso. Fica atento às novas oportunidades que Deus tem para você. Fica atento, porque a voz do diabo é: isso não é para você, você não tem capacidade. Deus está abrindo hoje portas para a tua vida, novo tempo, nova história. Rica labacalabacaia, nova empresa. Rica labacalabasterebalabasteia. Deus está te levando a um novo nível de vida com Ele. Em nome de Jesus, perseverança, insistência diante de Deus. Você só não pode insistir naquilo que Deus não te prometeu, mas naquilo que é promessa de Deus. Abre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Lá estão as promessas. Insista. Ora, veio a oportunidade, seja o que for, é de Deus. Senhor, me capacita. Senhor, me capacita. Eu estou gaguejando, mas me ajuda, porque na hora eu não vou gaguejar. Você lembra? E você conhece pessoas que têm dificuldade em falar, gagueja mesmo, mas quando canta, nenhuma palavra sai errada. Já conheci pessoas assim. Quando canta é perfeito. Dá para entender? Isso é coisa de Deus. É coisa de Deus. Não tem um na Bíblia que Deus chamou que ele era doutorado em nada daquilo que ele fez. Deus o capacitou. Deus não esquece. Deus não perde o seu poder. Deus não muda. Deus, ele é Deus. Acima desses gigantes que têm se levantado contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu ministério. Deus é Deus. E Deus é muito Deus. Às vezes vem situações e convite para nossas vidas, um convite para pregar a palavra de Deus em outro estado, em outro país, em uma outra igreja, em outro bairro. Mesmo que você tenha muito tempo que você ministra a palavra de Deus, bate um frio na barriga, mas é com esse frio mesmo que você vai. E na hora do convite você fala: mas eu, é você. É você, Gideão, que Deus escolheu. É você, mas eu errou de endereço. Não, não sou eu. O histórico da minha família é esse. Eu sou o mais pobre, o inferior da minha casa. É você, homem valente. É você, mulher valente, que Deus vai usar, vai capacitar no ministério, na tua profissão, vai abençoar e mudar a história da tua família. Eu sinto que Deus está mudando a história da família aqui. Eu sinto que Deus está mudando a história de vidas de pessoas aqui. Toma posse, porque Deus está
mudando a tua história. E tudo isso que Deus vai fazer na tua vida, no teu ministério, na tua casa, é para que Ele, só Ele, seja glorificado. Deus, um dos nomes de Deus, Elohim. E é isso. Ele criou tudo, sem precisar do teu empurrão, da tua força, que você ajude. Deus Elohim é o Deus que do zero, do nada, Ele criou e Ele cria tudo. Entende? Então você pode estar comendo o último pão nesta manhã. Você pode estar comendo a única e última bolacha, a última porção de café. Eu te digo como mulher de Deus, Deus vai mudar a tua história se você crer. Se você acreditar, Deus vai mudar a tua história. Eu não sei quando, eu não sei como Ele vai fazer. Só sei que Deus vai mudar a tua história. E eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus. Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai mudar a tua história. E a partir de hoje, muda esta oração. Senhor, sou tão pobre, tão miserável. Ah, Senhor, não. Diz, eis-me aqui como Isaías. Envia-me a mim, me dá capacidade. Isaías 11:2 fala dos 7 Espíritos de Deus que nos capacita a realizar, a conquistar, a fazer o que Deus colocou nas nossas mãos. O que Deus vai colocar nas suas mãos, diga assim, eis-me aqui. Capacita-me, envia-me a mim. Porque Deus vai realizar coisas grandes através da tua vida. E você só pode viver, conhecer e saber se você falar, eis-me aqui. Vai com frio na barriga, mas faz o que Deus mandar você fazer para que o nome dele seja glorificado. E essa situação de escassez, de falta das coisas, como mulher de Deus, eu profetizo, cessa hoje, porque Deus muda a tua sorte, Deus muda a tua história. Quando você receber uma palavra assim, quando você recebe, ei, para de olhar o cenário que está dentro da tua casa, para de olhar o cenário que está ao teu redor, olha o que Deus falou. Eu lembro uma vez na minha vida, onde era batalha, 7 anos no deserto. O Senhor me tratou 7 anos no deserto. E eu recebi uma palavra. E naquele tempo, o mantimento era muito pouco. Recebi uma palavra. Nunca mais você terá falta de mantimento. Gente, isso é muito sério. Nunca mais. Está entendendo? Nunca mais. É ou não é loucura? Nunca mais. E passei já por situações que eu olhava os armários e ali Satanás queria me confrontar. Deus não te prometeu que nunca mais, mas olha aí, só que ele nunca deixou zerar. E para a glória de Deus, dos meus armários, sai mantimento para abençoar vidas. Deus me manda mantimento e eu abençoo vidas. E a palavra se cumpriu. Então, tome posse dessa palavra para dentro da tua geladeira, dos teus armários, calçados. Toma posse do que Deus tem para a tua vida. Toma posse. Às vezes eu ganho sapato, roupas, que eu fico assim pensando, meu Deus, como deu certo o meu número perfeito? Como? Só Deus, coisa de Deus. Porque sabemos que sapato, roupa é algo assim, muito pessoal para você chegar lá e comprar. Dá certo, eu amo as coisas que eu ganho, o número é certo e o nome dele é Jesus Cristo. Igreja, vamos continuar no jejum. Você que não está entrando, me procura aqui depois da live, vou te orientar. Se você quiser entrar no grupo, vamos orar e clamar. Você não é vítima. Para de ser vitimista. Você não é vítima de nada, porque você tem Jesus. No meio da tua maior luta, no dia da maior guerra, diga assim, eu estou no lucro com Jesus.
Eu estou em vantagem com Jesus Cristo. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Mais que vencedor. Em meio à escassez, essa luta, essa escassez que mal terminou de pagar um aluguel, mal terminou de pagar o aluguel do carro, já está vencendo o outro. Deus está entrando com providência na tua vida e mudando a tua história. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Quem disse que você precisa ter dinheiro armazenado, quantidade grande, para Deus te dar uma casa? Quem disse? Deus, do nada, ele faz o tudo. Não para de orar pela tua casa própria só porque você não tem dinheiro ou no momento está desempregado. Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus. Eu te falo isso por propriedade, porque eu sei quem é esse Deus e o que ele faz nas nossas vidas. Quando tudo diz que não, na nossa caminhada, na nossa vida, uma voz do céu brada: eu sou o Deus da tua provisão. Confia, confia e confia. Às vezes nós damos mais ouvido àquilo que diz o diabo ou o homem sem Deus do que a Deus. Esses dias eu falei para uma irmã assim: você dá mais ouvido ao que diz Satanás do que o que Deus diz. O que Deus falou no meio disso aí? Porque em meio à batalha, em meio à guerra, igreja, precisamos saber o que Deus está falando. É importante isso. O que Deus está falando em meio a esta guerra, em meio a esta luta que você está passando, o que Deus te disse? O que Deus falou? Procure marcar na tua Bíblia o dia que Deus falou com você. Marca ali a data, marca os versículos. Fica de pé. Insista, persevere. Fé. A fé e a perseverança caminham juntos, não pode ser separado. A fé e a perseverança derruba a incredulidade, derruba o medo, derruba a ansiedade. Quando nós confiamos em Deus, o Senhor age, o Senhor faz. E eu profetizo aqui portas abertas. Portas abertas dos milagres de Deus na tua vida. Eu não sei o que você está pedindo para Deus. Receba o seu milagre em nome de Jesus. E não fica duvidando, mas acredita. Já toma posse, já viva em nome de Jesus Cristo. Confia no Senhor. Existe uma história que 2 vendedores foram enviados. Quem é vendedor aqui conhece essa história? Foram enviados para uma cidade. E chegando para vender calçados. Chegando nessa cidade, eles ficaram sabendo e viram que o povo da cidade não usava calçado, usava sapato. E aí um entrou em contato com a empresa e falou: me manda embora, porque estou voltando. O povo aqui não usa sapato, o que eu vou ficar fazendo nessa cidade? Ok. O outro, olha a visão, olha a diferença, me manda carro de sapatos, porque chegou a minha vez. Se o povo aqui não usava sapato, agora eles vão usar. Chegou a minha vez de expandir, explodir em vendas. É assim que nós temos que fazer. Aproveitar a oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Os obstáculos no teu caminho, se você tiver fé, perseverar diante de Deus nessa batalha, nessa luta, você vai ver que o Senhor é matador, destruidor de gigante e te dará a vitória. E você não vai vender um sapato, você vai vender lojas e lojas, toneladas de sapato, porque Deus é contigo. Eu ministro isso, eu sinto gozo no meu coração. Sabe o que é isso? Certeza que Deus está fazendo milagres aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Orar por milagres. Milagre da cura física, milagre da saúde. Quando o inimigo vem nos atacar na nossa saúde, o Senhor se levanta ao nosso favor e nos dá saúde plena, porque precisamos marchar, caminhar na terra e realizar a obra de Deus. Nós precisamos de saúde, não para gastar do mundo lá fora,
mas saúde para investir na obra de Deus, para investir, oh, rica, laia, na presença de Deus. Saúde para orarmos e guerrearmos por vidas. Precisamos disso, em nome de Jesus. Então, jejum, portas abertas, aproveitando as oportunidades de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Vem comigo, vamos orar para finalizar, em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma presença de Deus sobrenatural aqui nesta live. E eu te peço, conta o testemunho. Escreve aí o seu testemunho. Me procura num privado e escreve, manda teu testemunho para que a fé dos outros, nossos irmãos, cresça, aumente. Deus falou hoje de fé e de perseverança. Deus trouxe a glória dele nesta live e eu tenho certeza da vitória. Em nome de Jesus, não tenha medo de sair desta empresa e ir para outra empresa, se for direcionado por Deus. E se todo o sistema da nova empresa é diferente, desconhecido, Deus te fará conhecer e Deus vai te capacitar, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Tem milagre hoje na tua vida. Tome posse dos milagres que o Senhor está trazendo para a tua vida. Não perca as oportunidades. Não durma espiritualmente sem perceber que chegou a tua vez de viver um novo tempo. Em nome de Jesus. Glória! Aleluias! Nós temos um Deus que é poderoso. Temos um Deus que cuida de nós. Oh, recanta! Aquele que é pequeno, considerado como nada aos olhos daqueles que se acham grande. Deus honra, Deus libera portas abertas, Deus faz milagres. É tempo de dupla honra de Deus na tua vida. Se você crer, se você se posicionar diante de Deus, você vai viver milagres da parte de Deus, porque Deus é Deus, Deus não é homem. Ore, canta, labastere, balaia, que te engane, mente, esquece. Não, ele é Deus de maravilhas. E eu profetizo nesta manhã, portas abertas, novas oportunidades de Deus para a tua vida, para nossas vidas, em nome de Jesus. Capacidade sobrenatural de Deus para você exercer o que Deus está colocando nas tuas mãos. Recebe, toma posse, em nome de Jesus. Rica labacalabasteia, eu ministro sobre a tua vida espírito de ousadia, espírito de poder, em nome de Jesus, espírito de autoridade, em nome de Jesus, não importa a tua idade, recebe vigor, sabedoria da parte de Deus para viver, realizar o excelente de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Deus, visita o teu povo nesta manhã com cura, visita o teu povo nesta manhã com portas excelentes, portas abertas, em nome de Jesus. Visita teu povo com milagres, onde esta live estiver chegando, no Brasil, Europa, Estados Unidos, Portugal, Arecanta, Labacaia, onde chegar o som desta live, chegue a manifestação do poder de Deus, realizando milagres, sinais, maravilhas, cura, libertação, mudança de história. Eu profetizo aqui a bênção da família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nenhum dos teus sonhos, se você confiar em Deus, serão frustrados, em nome de Jesus. E eu profetizo filhos, netos libertos das trancas, das garras de Satanás. Em nome de Jesus, declaro e profetizo, nossos filhos são a herança de Deus, nossos netos são a herança de Deus. Satanás não vai reter, não vai manter em prisão a nossa herança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. E nesse tempo de jejum e de oração, dericanta labasteia, derruba o gigante no nosso caminho,
em nome de Jesus. Joga por terra o gigante, em nome de Jesus, e nos leva a viver novas oportunidades, em nome de Jesus. Nos leva a viver e tomar posse da terra prometida, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Colocamos, Senhor, diante do teu altar nossos pedidos e mais um dia de consagração diante do altar de Deus. Sabemos que o poder do jejum derruba Satanás, queima demônio, queima as trancas, as barreiras, tranca a rua do inferno, solta o que é nosso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo sobre você, sobre a tua casa, o novo de Deus, o novo de Deus. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Marca teu povo, Pai, aqui com fé, com o dom da fé e com perseverança, porque nós não vivemos, igreja, por aquilo que nós estamos vendo, sentindo. Nós vivemos por aquilo que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: em Jesus Cristo, somos mais que vencedores, porque ele já venceu no nosso lugar. Deus, abençoa este povo aqui no jejum, abençoa esse povo aqui na oração. Abençoa esse povo que chama pelo teu nome, em nome de Jesus. Leva esse povo, Pai, a um tempo de bênção e de vitória. E eu profetizo que esse tempo de oração e de jejum, portas abertas, novas oportunidades, recanta de Deus para a nossa vida, será tempo de testemunho, de milagre, de maravilha, em nome de Jesus. E nesta hora eu oro pela vida da Luciene. Cobre a Luciene com teu sangue, traga cura para tua filha, em nome de Jesus. Eu envio para a vida da Luciene poder da cura de Jesus Cristo. Rica labalaia, onde está a morte, a tua vitória, onde está inferno, os teus arguilhões. Rica labalaia, tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive e o nome dele é Jesus Cristo, o justo, Filho do Deus vivo. Rica labacaia. Deus, eu sinto tua presença neste lugar. E eu sinto, e eu envio o poder da presença de Deus em cada vida que está aqui conectada com o quarto de guerra, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo. Onde chegar essa live, está chegando sinais, milagres, maravilha da parte de Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Persevera com fé, porque chegou a tua hora de viver o novo de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para o teu trabalho, para a tua saúde, em nome de Jesus Cristo. Leva o teu povo debaixo da tua graça, debaixo do teu livramento, para viver além daquilo que imaginaram, que pensaram, em nome de Jesus. Vai debaixo do poder desta palavra, igreja. Viva o que Deus tem te prometido e tenha fé, em nome de Jesus. Amo vocês. Deus abençoe. Um final de semana excelente na casa de Deus. Unge sua casa. Declara que a tua casa é território santo. E quem governa a tua casa, o nome dele é Jesus Cristo. O Todo-Poderoso, o Justo. Na baixa guarda. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amo vocês. Até a próxima quarta-feira. Um beijo no coração.